Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais um vídeo para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também quero agradecer a todos os que têm contribuído para o crescimento do canal, as páginas do Facebook e principalmente a vocês, meus inscritos, que estão sempre comigo. Agora, vamos ao relato? O relato é Cobrança do Além. Os nomes já estão trocados, por motivo óbvios. Essa história aconteceu na zona rural de uma cidadezinha que fica aos arredores de Teoflotone, em Minas Gerais, há mais ou menos 30 anos atrás. Vou lhes relatar o que foi me contado por uma senhorinha de uns 75 anos que mora lá e veio visitar a neta aqui no interior de São Paulo. Nessa região viviam dois amigos de infância, seu Zé Miúdo e Fulgêncio. Ambos eram donos de pequenos sítios. O sítio de Fulgêncio era próspero, as colheitas eram abundantes e o gado, as aves, os porcos eram gordos e saudáveis e também muito férteis, davam crias enormes. E os doces e queijos, então? Nem se fale, não tinha igual em nenhum lugar da região. Em compensação, o sítio do Zé Miúdo estava quase falido. Então, Zé Miúdo apelou para a amizade e o bom coração de Fulgêncio e pediu para ele uma grande quantia de dinheiro emprestado. Ele emprestou de bom grado, pois Fulgêncio, como disse, tinha um grande coração. E ficou combinado que assim que o sítio de Zé Miúdo começasse a prosperar, ele devolveria todo o dinheiro. 2 anos se passaram e o sítio do Zé Miúdo prosperou muito e ele ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, tanto quanto ou até mais que o seu amigo Fulgêncio. Nessa altura dos acontecimentos, eles já tinham se casado. Zé Miúdo há mais ou menos um ano e meio, e Fulgêncio fazia pouco tempo, uns 6 meses, ou seja, estava ainda na lua de mel. Como Fulgêncio já havia percebido que as dificuldades de Zé Miúdo já tinham se acabado, e ele já poderia lhe pagar o que devia, né? Então, ele educadamente tocou nesse assunto com um amigo. Zé Miúdo lhe respondeu: "É claro, meu amigo, sou muito grato pelo empréstimo, mas hoje tenho muito dinheiro e agora já posso te pagar até com juros. Só que tem um probleminha, eu não tenho dinheiro aqui comigo, pois a quantia é muito grande e tenho que ir na cidade passar no banco. Se você quiser, nós vamos juntos e aí nós já faremos a transferência de uma conta para outra. Assim não vamos andar por aí com tanto dinheiro." Fulgêncio concordou e ficou combinado que depois de uma semana eles iriam então com tempo para a cidade. Então se despediram e cada um seguiu para sua casa. Só que naquela noite Zé Miúdo não fechou os olhos. Apesar de ter muito dinheiro, ele não queria abrir mão de nem um centavo. Ele tinha que pensar num jeito de não pagar a dívida. Pensou e chegou a uma conclusão: se não tivesse quem cobrar, não precisaria pagar. Então,
ele elaborou um plano para se livrar de Fulgêncio. Ele conhecia bem a rotina do amigo, pois tinham crescido juntos. Ele sabia que o amigo ia quase todas as tardes nadar no ribeirão, lá no sítio dele. Zé Miúdo, então, fez questão de passar no barzinho, lá das redondezas, fingindo assim que passou mal. E o dono do bar o levou para casa e ajudou sua esposa Zuleika a pôr ele na cama. E ela ainda falou para o dono da venda: fica tranquilo, não é nada sério. É só ele dormir a noite toda que amanhã ele estará novinho em folha. Mal o dono da venda saiu, ele se levantou, falou para Zuleika: olha, mulher, já sabe, né? Você e o tchão do bar são meu álibi. Passei a noite toda dormindo. Depois de falar isso, ele saiu às pressas, correndo, com medo de não dar tempo de encontrar Fulgêncio no lago. Quando ele chegou por perto assim do lago, já estava caindo a noitinha e lá estava seu amigo. Não estava mais nadando, estava deitado na grama, contemplando as primeiras estrelas a aparecer no céu. Zé Miúdo, aproveitando a distração de Fulgêncio, veio de pontinha de pé e deu com toda a força uma pedrada na cabeça dele. O pobre nem viu o que o acertou. Então, ele arrastou o corpo e jogou no lago e ficou durante horas ali observando, para ter certeza que o mesmo estava morto. Antes do amanhecer, Zé Miúdo chegou em sua casa muito feliz, pois não ia ter mais que pagar a dívida. Zuleika ficou até abismada de ver que o maior amor que o marido tinha na vida era o dinheiro. Já no sítio de Fulgêncio, Mariquinha, sua esposa, estava muito preocupada, pois ele não era de posar fora de casa, a não ser quando ele ia pescar, mas mesmo assim ele sempre a avisava antes. Desesperada, ela já estava preparando um cavalo para ir procurar por ele. Mas antes dela montar o cavalo, chegaram alguns meninos que estavam caçando passarinho ali por perto, gritando: Dona Mariquinha! Dona Mariquinha! Antes mesmo deles começarem a falar, a jovem senhora sentiu um arrepio na espinha, mas ela teve que ouvir, mesmo não querendo, a pior notícia que ela poderia ter. Olha, Dona Mariquinha, tem um corpo boiando no lago. Achamos que é o seu Fulgêncio que se afogou. Mariquinha, mesmo sofrendo muito, cuidou de tudo. Cuidados do corpo, velório e enterro. O falso do Zé Miúdo chorou como um condenado, tanto no velório quanto no enterro. Parecia até que estava sofrendo bem mais que a viúva. Depois do enterro, Mariquinha foi para casa, sozinha com sua dor. Já o Zé Miúdo, quando perdeu a plateia e não precisava mais dar o seu showzinho, foi para casa todo feliz, pois achava que tinha se livrado da dívida. Naquela noite, Dona Zuleika, a sua esposa, ouviu alguns barulhos na cozinha, como se alguém derrubasse todas as panelas no chão.
Ela acordou Zé Miúdo e ele foi até a cozinha. Quando ele chegou lá, as panelas estavam todas no chão, os pratos quebrados, os copos moídos no chão e na parede da casa, escrito com carvão do fogão de lenha: pague o que me deve. Ele correu para o quarto e ficou encolhido na cama até o dia clarear. Quando amanheceu, ele foi para o quintal e viu que suas galinhas estavam todas mortas. Zé Miúdo estava muito assustado, mas o amor dele ao dinheiro ainda era maior. Ele então gritou: vai-te embora, alma penada, meu dinheiro eu não te dou. Ele chamou um pai de santo para rezar no sítio, mas quando o pai de santo chegou, ele incorporou o espírito de Fungêncio, que gritava: paga o que me deve, desgraçado! Paga o que me deve, desgraçado! Quando terminou de falar isso, o pai de santo desmaiou e acordou sem lembrar de nada. Mesmo assim, benzeu a casa, mas antes de ir embora, aconselhou Zé Miúdo a pagar seja lá o que fosse que ele estivesse devendo. Chegando à noite, novamente começaram a acontecer coisas estranhas naquela casa. E naquela noite, a senhorinha que me contou a história disse que tinha ido passar a noite lá na casa, pois ela era irmã de Zuleika, a esposa do Zé Miúdo, e a irmã, durante o dia, tinha implorado para ela ir para lá, pois ela estava com muito medo de ficar na casa. Segundo ela, a TV ligou sozinha. Os sofás se arrastavam para um lado e para o outro sozinhos, sem ninguém tocá-los. E os quadros começaram a cair das paredes, e os que não caíam viravam de cabeça para baixo, como se alguém os segurasse. Depois disso, a sua irmã, Zuleika, ficou com os olhos como se estivessem necrosados, olhos de defunto. Olhou para o Zé Miúdo e disse: paga o que me deve, desgraçado. Depois disso, ela virou a cabeça, igual as corujas fazem, e ouviu-se um estralo, seu pescoço quebrou e ela caiu morta no chão. Segundo a senhorinha me contou, Zé Miúdo começou a chorar. Chorar que nem criança, vendo o corpo da esposa ali no chão sem vida. Ela também disse que ficou ali paralisada de tanto medo, vendo tudo aquilo. Ela tinha perdido a sua irmã naquela noite e daquele jeito horrível. No outro dia, depois de enterrar a esposa, Zé Miúdo foi para a casa onde Fungêncio morava quando era vivo e pagou para Dona Mariquinha o dobro do que devia. Ele então lhe contou toda a verdade, tudo o que tinha feito contra Fungêncio. Então ele pediu perdão para ela, chorando muito, e fugiu dali. Deixou a casa e o sítio para a irmã da esposa dele, a senhorinha que me contou essa história. Ela vendeu o sítio e foi morar lá em Teoflotone. E lá ela encontrou Zé Miúdo morando nas ruas. Ele a chamou e pediu um prato de comida. Ela prontamente disse que lhe daria, mas disse para ele ir na casa dela antes, pegar umas roupas limpas de seu falecido marido e tomar um banho. Ele foi com ela e no caminho contou algo que deixou ela, sim, no mínimo intrigada.
Ele disse que não teve mais nenhum dia de paz na vida. Aliás, dia não, nem uma noite de paz, pois o espírito do Fulgêncio o seguia para todo lado que ele ia. Derrubava as coisas e gritava: "Paga o que me deve, desgraçado! Paga o que me deve!" Um dia, Zé Miúdo criou coragem e respondeu ao fantasma, né? "Eu já paguei, dei o dobro que te devia. Já pedi perdão para sua esposa. Você já matou a minha mulher, levou tudo que eu tinha. O que mais que você quer, alma penada?" "Quero o que você me deve." Zé Miúdo já estava desesperado, mas também com um misto de coragem, pavor e raiva. E lhe perguntou: "O que eu lhe devo?" Nesse momento, Fulgêncio apareceu em sua frente, horrível, todo inchado e com o corpo todo apodrecido, e respondeu: "Você me deve a vida, seu desgraçado, a vida que você tirou de mim tão covardemente. Sua dívida só será paga completamente quando você morrer, como eu estou morto." Depois de contar isso para a senhorinha, ele foi tomar um banho. Ela deu-lhes roupas limpas, depois fez o jantar e deu para que ele se alimentasse. Já estava escurecendo e Zé Miúdo já estava levantando para ir embora. E ela jura que começou a cair todas as coisas da sua cozinha. E ela também ouviu a voz: "Paga o que me deve, desgraçado." Zé Miúdo, não aguentando mais, pegou uma corda e uma cadeira e correu para o quintal. Assim que ele saiu, a porta se fechou atrás dele. E a senhorinha, por mais que tentava, não conseguia abrir para ir falar com ele. E ela também disse que ouvia duas vozes agora. A do Zé Miúdo gritando: "Eu não aguento mais! Eu não aguento mais!" E a do fantasma do Fulgêncio: "Paga o que me deve, desgraçado!" De repente, os gritos pararam e ela finalmente conseguiu abrir a porta de novo. Então, ela presenciou outra tragédia. Zé Miúdo havia se enforcado num pé de manga que tinha um terreno baldio ali em frente de sua casa. Ela disse também que continuou a morar ali. Se casou e vive na mesma casa até hoje. Depois que o Zé Miúdo morreu, nunca mais ela viu nada de anormal por ali. Mas ela disse que até hoje, por mais que o tempo tenha passado, ela se lembra da voz do Fulgêncio, ainda viva em sua mente, gritando: "Paga o que me deve, desgraçado!" Viu, meus aterrorizados? Tome cuidado com quem e para quem vocês ficam devendo, pois às vezes você terá que pagar com a sua própria vida. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.